Velocidade média. Primeiro vamos ao conceito de trajetória. Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel durante seu movimento. Seria todos os pontos por onde esse móvel passou. Tá? Isso é trajetória. Bom, para representar uma trajetória, é necessário estabelecer uma origem, um ponto inicial, um ponto de partida, um ponto que a gente vai chamar de ponto zero. Seria a origem dos espaços. Tá? Como uma reta numérica, onde nós temos valores positivos e negativos, aqui também nós teremos valores positivos e negativos dependendo da orientação que nós dermos para essa trajetória. Aqui a gente tem, por exemplo, para a direita positivo, para a esquerda negativo, então nós temos posições mais 20 km, mais 50 km para a direita, menos 20, menos 50 km para a esquerda. Tá? Então, o zero é a posição de partida. Tá? Bom, deslocamento escalar ou variação de espaço, ΔS. ΔS seria o deslocamento escalar dela. Tá? Vamos ver o que seria. Seria a posição final menos a posição inicial. Vamos supor que você parte de uma posição, a pessoa parte da posição aqui 200 metros e se desloca até a posição 300 metros. Tá? Qual é o deslocamento da pessoa? Então, posição final menos inicial. Veja que S aqui significa posição, onde o móvel está naquele determinado instante. Então, 300 menos 200 igual a 100 metros. Final menos inicial. Vamos inverter agora um outro exemplo, fazendo ao contrário. Agora o móvel saiu da posição 300 metros e foi para a posição 200 metros. Então, final 200, inicial 300. 200 menos 300 igual a menos 100 metros. Então, o deslocamento pode ser positivo ou negativo, dependendo da orientação da trajetória, o movimento que você fez. Tá? Veja que aqui o 0 metros está lá para a direita. Tá? Então, você pode orientar a sua trajetória como você quiser. Distância percorrida já é um outro conceito. A distância percorrida é, por exemplo, aquilo que aparece no velocímetro do automóvel. Tá? Então, seria todo o caminho, toda a distância que você percorreu. Aqui nós não teremos valores negativos. Então, uma pessoa saiu da posição 200, foi até a posição 450 e depois ela voltou para a posição 300 metros. Ela saiu da primeira casa, foi até a última e depois voltou para a casa do meio. ΔS de ida, 450 menos 200. Mais ΔS de volta, 300 menos 450, posição final menos inicial. Veja que aqui a gente temos aqui um sinal de módulo. O módulo você faz a conta, se der negativo ele se transforma em positivo. O módulo ele é sempre positivo. É uma operação matemática que transforma o valor que está lá dentro do módulo sempre em um valor positivo. Então, deu 250 mais menos 150. 300 menos 450 dá 150 negativo. Com o módulo, esse menos 150 vira mais 150. 250 mais 150, 400 metros. Tá? Então, isso é distância percorrida. Então, distância percorrida é tudo que você percorreu. Você saiu do 200 para o 450 e depois voltou para o 300, você percorreu 400 metros no total. Velocidade escalar média. Então, é a distância percorrida dividida pelo tempo que você levou durante esse percurso. Simplesmente isso. Tá? Então, a velocidade escalar média, ela não tem a informação do que aconteceu durante esse percurso. Você só tem o final e o inicial. Você sai de uma cidade e vai para outra, demora um certo tempo. Para você calcular a velocidade média, você calcula a distância percorrida e divide pelo tempo. Só se durante esse percurso você acelerou,
você diminuiu, você parou para tomar um cafezinho, nada, a velocidade média não dá essa informação. Ela só diz quanto você dividiu, quanto você percorreu pelo tempo e te dá uma velocidade média. Um exemplo aqui. Um automóvel ele percorre 50 km em meia hora. Então, velocidade média é 50 dividido pelo meia hora. Velocidade média de 100 km por hora. Tá? Se nesse intervalo você diminuiu ou aumentou a velocidade média não dá essa informação. Em muitos momentos nós somos obrigados a fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. Metros por segundo está no Sistema Internacional de Unidades. E quilômetros por hora é uma unidade muito utilizada no nosso dia a dia. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. Exemplo, 72 km por hora, se eu for passar para metros por segundo, então eu pego 72 divido por 3,6, vai me dar 20 metros por segundo. 10 metros por segundo, eu quero passar para quilômetros por hora, eu multiplico. Pego 10 metros por segundo, multiplico por 3,6, teremos 36 km por hora. Tá? Classificação dos movimentos. A gente pode classificar o movimento como progressivo ou retrógrado, tá? No movimento uniforme, só no movimento uniforme, a gente pode classificar ele como progressivo ou retrógrado. Progressivo é quando o movimento se dá no sentido positivo da trajetória. Né? Você está indo aqui, por exemplo, nós temos 0, 2, 4, ele está se movimentando no sentido positivo da trajetória, então a gente chama de movimento progressivo. E o movimento retrógrado é quando você está voltando, você está se deslocando no sentido ao contrário da orientação da trajetória. A trajetória está orientada para a direita e ele está se movimentando para a esquerda. Então, nesse caso, no segundo caso aqui, o movimento é retrógrado. Tá? Definição final: se o movimento do móvel for a favor da orientação da trajetória, se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Se o movimento do móvel for contra a orientação da trajetória, ou seja, a velocidade é negativa, o movimento é chamado de retrógrado. Ok, pessoal? Era isso por hoje. Espero que tenham gostado.